Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma ótima manhã viva para você, uma ótima semana. Que Deus abençoe todos os nossos passos ao longo dessa semana. E o bom é que nós já iniciamos com um bom intercessor para esse dia, que é São José. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse santo de Deus, esse amigo fiel que tem nos conduzido também, conduziu a Sagrada Família, que ele possa nos conduzir nesse dia. São José, valei-nos. Eu quero aqui agradecer também, porque na semana que passou nós tivemos aí uma semana muito especial para as mulheres. Quero agradecer todas as profissionais que passaram por aqui. Um beijo, vocês abrilhantaram aqui o nosso programa, ajudamos muitas pessoas, tenho certeza disso, pelo retorno. E também eu quero agradecer a você que esteve com a gente, participando através das redes sociais. Um beijo para você. Às vezes a gente não consegue ler todas, não fique triste não. Depois que passa a gente dá aquela lida, curte ali a sua foto, não fica triste não. Você pode continuar participando com a gente, que dentro do possível a gente vai sempre ler, vai sempre querer trazer a sua participação, porque esse programa é para você, esse programa é nosso. Então, muito obrigado você que esteve e que está sempre unido conosco, tá bom? Uma alegria tê-lo na nossa família, uma alegria tê-lo nessa família Manhã Viva. E hoje, como eu já falei um pouquinho, dia de São José, quero mostrar para você, ó, aqui atrás de mim está a nossa companheira, a Virgem Maria. Mas com ela hoje, nós temos aqui o nosso amado São José. Eu tenho um carinho muito especial por ele. A gente sempre reza lá em casa, São José está ali no nosso cômoda, porque ele é especial para nós, um exemplo de homem de Deus. E para falar um pouquinho dele, eu quero chamar aqui para estar conosco o Padre Ronaldo Divino. Vem aqui, Padre, sua bênção, bem-vindo. Oi, Gabi. Alegria. Igualmente recebendo em nosso programa. A alegria também toda minha nesse dia de São José, consagrado a São José, dia 19 do mês de março. Estar aqui é uma oportunidade muito rica e também quero saudar com muito carinho aos telespectadores do programa da Canção Nova, telespectadores e telespectadoras, que nesse horário a maioria das nossas assistentes são as mulheres. Isso. E parabenizá-las também pelo dia 8 próximo passado. E todo dia é dia também da ternura de Deus, do amor de Deus em forma de misericórdia, cuidado. E muito bem representado todo esse amor na pessoa das mulheres, e vocês mulheres. E o padre está aqui com a gente, ele é pároco, é reitor lá da paróquia de São José, aqui de Belo Horizonte. Então, uma pessoa bem especial para falar desse amigo tão próximo. Quero já perguntar para você, padre, o que celebramos hoje? Celebramos, veja assim, a presença de Deus na nossa vida. Nós todos somos agraciados por Deus e, sobretudo, o amor de Deus nas nossas vidas. E na vida dos santos, esse amor de Deus foi superabundante. E, sobretudo, na vida de São José, que é esse santo que nós queríamos ter em casa, esse homem, pai, o vovô, o jovem José, carpinteiro, trabalhador, o jovem que ele foi, gostaríamos de ter nas nossas casas. E nós temos o São José nas nossas casas, na sua imagem, que para nós retrata todo o amor cuidador do nosso Deus, que ampara, sustenta, que dá colo neste nosso mundo de hoje, tão necessidade da presença do Pai, que está um tanto órfão de Pai. E São José representa para nós, então, essa presença paterna de Deus, cuidador dos meninos Jesus, que educou, que amparou, que esteve presente ao lado de Maria, mostrando os limites, como um pai deve mostrar os limites, mas, sobretudo, mostrar através do amor, mas o amor que cuida, o amor que sustenta. Então, para nós, esses dois grandes ícones, três, podemos dizer, Maria, Jesus e José. Podemos dizer, os ícones do amor cuidador, do amor que cuida, que ampara, que dá colo, que protege, mas também corrige. Sim, e também a figura paterna, né? A figura do homem ali para Jesus, tão importante para a criação de uma criança. Sim.
e de suma importância, daqui a pouco também nós vamos ouvir o nosso psicólogo que está presente, da importância para uma família, uma criança, para qualquer uma pessoa, mas sobretudo uma criança, até os 5 anos, pelo menos até os 5 anos, a referência de um pai. Mas a função do pai pode, quando não há o pai, mas na mãe, que faz essa dupla função, no vovô, na vovó, enfim, alguém que coloque limite, que vai mostrar parâmetros, referências. No nosso contexto de hoje, parece que isso está tão... A gente vai falar um pouquinho mais sobre virtual. isso. Quem que vai fazer essa referência? Quem vai fazer? E quais as virtudes de São José que nós podemos almejar? Eu vejo essa que é bem bíblica. Ao falar de São José, Gabi, telespectadores, está na Bíblia. A única referência que nós encontramos, sobretudo no Evangelho, que José foi um homem justo. E isso diz tudo. A justiça de Deus. Então, foi um homem justo. Mas podemos também alargar a justiça de Deus, um homem justo. Mas a justiça dele, que ele a viveu no cuidado. Então, podemos destacar outra virtude, o homem do cuidado, do cuidador. E hoje nós estamos vivendo aí sob a égide de Francisco, e ele escreveu uma encíclica tão bonita, Laudato Si, que é cuidar da casa comum, cuidar do mundo, cuidar das nossas próprias casas, de todos os ambientes onde nós cristãos devemos estar. Então, eu vejo que o cuidado ele se expressa através da profissão, o carpinteiro que cuida, o trabalhador, o operário, o cozinheiro, enfim, todos nós somos convocados, chamados para zelar, cuidar desse mundo. Então, outra virtude bonita também de São José, e que está aí nos pais, que tem esse zelo, nas mães, o carinho, o zelo de cuidar da casa, de cuidar do mundo, cuidar da casa que se estende em todo o mundo. Então, aí nós vamos trazer a educação, quando ela é bem dada em casa, nos primeiros anos, o jovem depois vai estender, a criança, o adolescente, o jovem vai se estender isso também, na escola, na sociedade como um todo. Então, o zelo, o cuidado, a justiça, ser homem justo, a obediência. Isso, resumindo, quem tem isso tudo é procurar fazer a vontade de Deus. Então, o que é ter fé hoje? É aquela pessoa que faz experiência de Deus. Então, por isso vai ser humilde, vai ser obediente e vai procurar descobrir e realizar a vontade de Deus na sua vida. É interessante que os homens sempre almejam, olham para São José como essa referência. Então, fica aí também para você, homem, o que você pode ir se ajustando para ser cada vez melhor. Pode olhar para São José, ele conseguiu, que ele oriente você também aí nos seus passos. Quero fazer aqui um convite para o padre. Vamos chegar aqui para a cozinha, porque o senhor já está tão empolgado com essa conversa aqui, ó, que ele só está olhando para o lado de cá, né, padre? O lugar bom das nossas casas é a cozinha. Então hoje já virou a sala de visita, né? Nós estamos com o Cleiton, que é psicólogo, vai falar um pouquinho com a gente também sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E também o Felipe Leroy. Ó, que chique, gente! O Felipe Leroy, que trouxe um prato bem típico masculino. Claro que as mulheres gostam também. Quero até pedir licença hoje para as mulheres. A gente já falou uma semana da gente. Hoje a gente vai deixar com que os homens tenham esse privilégio também. A gente vai falar um pouquinho da figura masculina. E, claro, qual homem que não gosta de ficar sentado perto de um churrasco, de uma carne bem gostosa, é verdade ou não é? Super verdade. O que nós temos hoje aqui, Felipe? Bom, hoje eu escolhi uma coisa, assim, foi até meio egocêntrico, sabe? Pensei muito em coisas que eu gostava. Tá bom, é um homem trazendo receita também. Gente, ó, se tiver a esposa assistindo, então você pode fazer essa receita aqui para agradar o esposo nesse dia de São José, teve o Dia das Mulheres, então por que não fazer um jantar diferente aí, né? Sensacional essa ideia. Para o seu esposo. E se for o esposo gosta de cozinha, então aí também fica uma dica bem legal. O que você vai fazer? Pensou em você, legal. Mas pensando em você é algo que é bom, então vai ser bom para todo mundo também. Totalmente. E também pensei em uma coisa racional, sabe? Coisas que a gente tem na nossa casa, na nossa geladeira, que muitas vezes. Que é algo próprio do homem, a razão. Exato. E aí você otimiza aquilo ali de uma forma mais gostosa, com seus recursos disponíveis. Sim, exato. Então hoje eu resolvi pegar um arrozinho que eu fiz ontem à noite para fazer um tomate recheado.
E aí a gente vai rechear esse tomate, vou tirar o miolo dele, a gente vai rechear esse tomate com um pouquinho de arroz, um queijo gorgonzola, pimenta biquinho e manjericão para decorar no final. Mas aí a gente vai levá-lo ao forno. Ai, que delícia. E eu finalizo ele com manjericão. A gente vai fazer aqui um pedaço de um pernil, que a gente vai picar ele em pedacinhos um pouco maiores. Vou temperar ele com um temperinho caseiro, sal, pimentinha e laranja, para dar nele aí uma suculência, um poder olha cítrico. Que dica legal. E na hora de colocar na panela, vai ficar super dourado, porque a Tem laranja o açúcar. tem essa característica de caramelizar junto ao calor. Então fica uma delícia. Vamos acompanhar isso com uma saladinha de alfaces aqui, uma dupla deliciosa. E para hoje eu escolhi fazer uma espécie de um ketchup, mas usando a goiabada Gente, como isso elemento. tá bem na moda. A gente vai aprender então a fazer Vai, esse ketchup de goiabada. Super. Ó, e aí? Nossa! Foi bem escolhido? Foi bom ele ter sido um pouquinho egocêntrico? Não, é um Minha prato. boca virou um brejo aqui agora. O pernil é mineiro, é um prato tipicamente mineiro. Ainda mais assim, com ele tendo um nome francês, francesando A goiabada. a comida mineira. Estamos abençoados aqui hoje. Estamos. Então, a gente pode já começar a Legal fazer, porque demais. tem várias coisinhas hoje, então nós vamos continuar, a gente vai ter o nosso bate-papo aqui. E claro, como o padre disse, né, na cozinha, nessa conversa gostosa, a gente tem gostado muito de fazer o programa aqui, porque é sempre um bate-papo bem legal. Então, o que você vai fazer primeiro? A primeira coisa, eu vou colocar em fogo médio a panela para ela pegar um pouquinho de calor e vou colocar, no caso eu estou usando aqui uma goiabada cascão, né, bem aglutinada, mas a gente pode usar uma cremosa também. Tá bom. E essa técnica... E quanto que tem aí de goiabada? Aqui tem aproximadamente 100 gramas, 120 gramas Você de já goiabada. picou ela um pouquinho para facilitar? Isso, ela tá picadinha assim para facilitar o cozimento, a ação do calor. Ok. Tá? Essa eu vou comer. Não vale isso, gente. Agora vai ter que picar e dar essa aqui pra gente. E aí a gente vai pingando um pouco de água para que a gente consiga fazer com que a goiabada expanda, abra, fique mais líquida e a gente consiga trabalhar levando ela para a preparação de um É molho. uma palavra bonita, chique, para dizer assim, vai dar uma derretida na goiabada. Sensacional. Vamos derreter a goiabada. É isso, padre. É isso aí. E aí fica quanto tempo aí? Bom, aí depende do calor da panela, do fogão, mas é um processo que na hora que ela ficar toda líquida, toda derretida... Toda aí, expandida, toda vamos falar bonita, expandida. aprender a falar bonita aqui. Aí a gente vai entrar com aqui que é o pulo do gato, que na realidade né, é o jump cat, que a gente vai colocar o vinagre aqui dentro. O vinagre? Um vinagre de maçã ou de outra fruta. O vinagre é um elemento muito poderoso na nossa vida, para a nossa saúde. E o vinagre ele tem uma propriedade ácida, que é o único elemento capaz de quebrar moléculas de açúcar. Então ele vai não diminuir. Vai ficar doce. Exatamente. Então ele não é que ele anula o açúcar, ele não tampa o açúcar, ele quebra o açúcar, ele permite com que a gente equilibre este meio. Aí isso fica menos doce e eu posso temperar com sal, pimenta, do jeito que a gente quiser. Tá aí e o vai segredo, harmonizar muito padre. bem. Tu viu, Cleiton? Já podem fazer em casa. Vai fazer? Ó, tem que anotar essas dicas. E essa dica é muito boa, que você pode usar ela com qualquer geleia. Então você pode, a gente está fazendo com goiabada, mas você pode pegar uma geleia que você tenha na sua casa e usar esse mesmo procedimento. E esse mesmo acrescentar o processo vinagre. de derreter e colocar um vinagre. Tem uma proporção, claro, que assim, normalmente para a gente ensinar para cada quilo né, de um elemento desse doce, a gente usa entre 350 e 400 ml do vinagre. Então vamos lá, para cada quilo, 400 do vinagre. Do vinagre. Tem a ver também com a quantidade de doçura desse seu elemento, porque pode ser menos vinagre também. Então, essa é só uma orientação para que você possa... Se for algo doce, como a goiabada, você coloca um pouquinho mais. Isso. Se a sua geleia já for um pouquinho menos doce, menos vinagre. Exatamente. Ok. Aí, que horas que coloca? Depois que ela já estiver toda Isso. Eu agora expandida. vou pegar um pouquinho dessa água filtrada aqui e vou colocar um pouco mais de água para poder expandir mais, derreter mais a goiabada. Ela fica mais... Ah, também para que fique mais molinho também, né? Não fique tão espessa. É. E a água, tudo que... Só um detalhe, tá no fogo Tá no baixo. fogo médio-baixo, Tá. ok? Tá bom. Agora que ela volta a ficar líquida, eu posso aumentar o fogo. Então, no primeiro processo, para começar a derreter, mais um pouquinho médio, e Médio, agora já exatamente. pode aumentar Já posso mais. aumentar.
ficou toda derretida, toda expandida, aí sim eu venho com um vinagre. Então aqui nós Pode estar utilizamos... quente, no caso você botou um pouquinho da água, está mais frio. Pode, não tem mas problema. isso não interfere em nada. Então tá bom. A água, porque da mesma forma que o vinagre tem esse papel de quebrar moléculas de açúcar, a água é o único elemento capaz de ligar as outras coisas. Então tudo que você mistura na cozinha é muito importante colocar água, porque a água é o elemento da natureza que vai conectar com tudo. Como que ela faz? Legal, a gente vai para o intervalo com essa ligação aí da água. Isso. E a gente volta já já. Eu vou pedir para o Felipe fazer mais uma vez. Olha lá, Felipe, como que é mesmo? Esse é o nosso intervalo. Gente, o cheiro já está aqui bem específico, né? Ele muda. Antes a gente estava com aquele cheiro forte da goiabada, agora já mudou aqui o odor. Tem que ficar mexendo, Felipe? Na realidade, eu estou mexendo para dar uma acelerada no processo. Então tá bom, como o nosso tempo é mais rapidinho, então precisa dar essa acelerada. Exatamente, com o fouet, que é um instrumento que facilita, né, essa aeração aqui, melhora. Então com o fouet. Um Ótimo. batedor de claras. E nós fizemos uma pergunta nas redes sociais e você aí pode participar com a gente. Quais as virtudes de São José você almeja? Quem é São José para você? Qual o exemplo de São José para você? @Manhã Viva, tanto no Face quanto no Instagram. E já temos algumas participações. A Su, ela fala assim: eu amo São José, ele é exemplo de paciência, espera, fidelidade e amor. Confio em sua intercessão divina e creio nos seus cuidados de pai e zelo por minha família. Aí o exemplo de paciência. Sabe, gente, aqui nos bastidores conversando, o padre esteve em Moçambique durante 2 anos, 2 anos e meio. E ele falou que uma virtude que ele aprendeu lá foi essa da paciência, não é, padre? Eu tinha sempre presente São José e tantas outras pessoas, também figuras importantes da nossa, da geografia, poder dizer assim, católica. Os nossos santos. E é interessante porque é uma outra cultura, então você precisa se adaptar a ela e nada é mais necessário do que a paciência com o outro e consigo mesmo, não é, padre, nesse processo? Sim, sim. O respeito, né? Estamos entrando numa cultura diferente da nossa, com alguns elementos comuns, mas aquela atitude de muita humildade, de reverência até. Eu estou pisando num solo desconhecido por mim, com as informações livrescas, mas agora estou ali. Com vida. Isso, ao vivo, com pessoas bem concretas. E temos que reverenciar. E a reverência, ela vai se dando com o aprendizado. Por isso, ensinar as crianças, veja o amor cuidador dos pais. A criança, ao receber algo, ser agradecida. E isso se estende, se expande usando... Usando uma linguagem Leroy aqui. Leroando por aí. Leroando. Nos relacionamentos, e sobretudo, por exemplo, na África, sobretudo, temos que ter presente isso, a paciência, reverenciar uma cultura que tem pontos comuns com a nossa cultura brasileira, mas é uma outra cultura onde estão contemplação, reverência, é um solo sagrado. Agora, é interessante, por que eu quis trazer essa partilha do padre? Porque às vezes nós almejamos alguma virtude e aí Deus vai nos dando a oportunidade para alcançá-la. Então, aí no caso do padre, passou esses 2 anos e meio em terra estrangeiras, em terras africanas, e aí voltou diferente pela experiência, mas porque o senhor também aceitou, né, ser moldado. E aí eu já quero até perguntar para vocês, diante da vida, de todas as coisas, quem é você? Quem é você, Felipe? Eu? Bem socrática. Uau! Que pergunta poderosa! Ele estava tão concentrado no tomate que ele está... Você sou de coach assim, né? Mas eu sou um pai, filho, um profissional feliz. Eu sou um homem feliz, assim. Sou pai de 2 moças maravilhosas que fizeram a minha vida ser bastante melhor, ter bastante significado.
Sou um filho que amo muito meu pai, minha mãe já não está mais entre nós, mas eu e meu pai temos uma amizade muito verdadeira, muito profunda. E é um processo constante de evolução, né? E o que você faz para ser melhor? Olha, a primeira coisa é estar conectado com Deus, com a minha espiritualidade sempre muito viva, muito ligada. A segunda é uma prática de servir as pessoas, porque eu aprendi alguns anos atrás que o meu papel na minha existência é servir as pessoas. Ai, que lindo. Adoro ser servido, mas servir me deixa muito mais feliz. Então, essa prática, ela é uma prática de humildade, ela é uma prática de ousadia, né? É uma prática de paciência e de resiliência incrível e entender a aceitação, que eu acho que é uma outra palavra que está super viva dentro de mim para me acalmar, é a aceitação das coisas. E aí a gente vai aprendendo. Acho que é isso. Aí vai sendo moldado como um homem de Deus. Totalmente. E aí, agora eu vou estender aqui essa pergunta. Cleiton, quem é você? Primeiramente, eu sou o que fui construindo ao longo do tempo. Boa. Eu fui me moldando através de pessoas que me inspiram, né? Então, a família, em primeiro lugar. E eu sou um pouco desse psicólogo aqui, que estou aqui por formação, que eu optei, mas também dessa doação. Então, eu acredito que eu sou um pouco melhor a cada dia a partir das minhas vivências com o outro. O outro me ajuda a podar uma coisa que talvez é ruim dentro de mim, que externalizo, e muitas das vezes pego um pouco, capto essa bondade do outro para mim, que vejo que ela me faz melhor. Mas sou, sim, a imperfeição em pessoa. Ai, gente, olha que definição. Está em construção, como todos nós estamos em construção, né? E o que você faz para ser melhor? Primeiramente, eu me revejo com meus atos, com as minhas formas de lidar com os outros. Porque quando eu percebo que o meu limite com o outro teve alguma dificuldade, eu tenho que melhorar. Então, eu melhoro a partir desse olhar também. E assim... Dá coragem de se olhar. E a coragem de se olhar e, principalmente, buscar essa referência espiritual também. Porque a qualidade do ser humano é a imperfeição, mas sempre buscar a perfeição através de algo que a espiritualidade nos fornece e nos dá tranquilamente quando a gente abre-se para ela. Olha só, que dica! O padre deu merece até uma congratulação aí, padre. E o senhor? Quem és tu? A essência é brasileira, a patente, o know-how brasileiro, mineiro. Falando... Isso já diz muito, né? E ano passado, depois que eu cheguei, eu tive a oportunidade de ouvir a Adélia Prado. Ela dizia para nós mineiros, que nós mineiros somos quaresmais, estamos no tempo da quaresma, com toda essa significância. Que o mineiro não é do carnaval, da explosão, é mais da quaresma, é quaresmal. Nós somos montanha e somos também planície, trazendo essa linguagem da Bíblia, né? Outro dia foi o Evangelho da Transfiguração. Então, eu, como mineiro, sou o resultado, trazendo também a metáfora da cozinha, da culinária, o resultado de tantos ingredientes. E agora de Moçambique, com tantos aprendizados, tudo de virtudes, de vivências. Então, Padre Ronaldo, mineiro, brasileiro, mineiro, redentorista, missionário redentorista, mas com todos esses ingredientes, com todas as oportunidades que a vida foram me apresentando, que eu fiz essa química, essa alquimia. Hoje, então, com quase 60 anos, eu posso dizer que eu sou um padre. A misericórdia, eu procuro exercer bem a misericórdia, o amor de Deus no contato com as pessoas, trazer a pessoa para ela poder também ser bem acolhida, que ela também é o resultado das suas escolhas, de um histórico de vida. Então, eu procuro envolver como brasileiro e mineiro no abraço. Nós dizíamos antes aqui na nossa conversa, como que está em falta hoje essa questão do afeto, da afetividade, de acolher o bem. Então, a imagem de Deus, de São José. Hoje nós podemos traduzir o Deus na pessoa de São José e o São José para nossas famílias, nossa sociedade, aquele que consegue fazer a conjunção, a conjugação do amor, a ternura, mas também da firmeza,
né? Da firmeza, da bravura. Conjugar isso bem, como fazer um bom prato. Característica própria do homem, né? Essa firmeza, essa bravura. Isso. Sem perder também a acolhimento, ternura. a ternura. Olha que bonito, E é o equilíbrio, não é, padre? Isso. E aí, para concluir, eu trago também aquela canção bonita do Gonzaguinha, o Menino Guerreiro. O homem também chora, se humilha, também deseja colo, né? Palavras doces, amenas. Aí, ó, esse é o padre Ronaldo que estamos conhecendo mais um pouquinho, não só pelas palavras, mas também por toda a sua expressão. Nosso corpo todo fala quem nós somos, não é? Eu tô aqui bem baixinho pro Felipe. Espera, espera, espera. Aguenta aí, espera. Bom, o que você já fez aqui enquanto a gente fazia esse bate-papo gostoso? Então, eu fiz o seguinte, eu simplesmente abri o tomate, tirei o miolo, né? Coloquei aqui, nós podemos aproveitar isso e fazer um molho de tomate, reservar se você não for usar no mesmo dia. Só levar o fogo, deixar reduzir com o seu tempero. E abrir o tomate e vou colocar. E você tirou com a faca mesmo? Tirei com a faca, tá bom. Simples assim. Né? Tirei a tampinha e vim com uma colher, abri do lado. Okay? Isso que eu queria saber, muita destreza. E aí abri do lado aqui assim, lateralmente, e vim cuidadosamente, né? Aí tem uma dica que eu acho que é legal, já que você falou assim, aquelas coisas que a gente faz naturalmente, não percebe, mas que pode ser uma grande dica. Quando eu fui tirando o tomate, eu dei uma segurada mais firme nele, né, com a minha mão de apoio, para que ele não rasgue. Isso pode ser uma boa dica. Uma boa dica, porque também na hora de rechear vai vazar todo o recheio, não é bom. E eu preciso que ele esteja íntegro. Então tá. Então agora o que nós vamos fazer? Bom, aí na sequência, aproveitando o tempo, eu piquei a carne e coloquei aqui um temperinho de sal com pimenta. E vou colocar laranja, um suco de uma laranja, ok? A ideia dessa laranja é trazer um pouco mais de frescor para cá e essa caramelização a hora que a gente colocar. Tá ficando difícil acompanhar, hein, padre? Olha, cara. Olha o cheiro disso, padre está vibrando. Que cheiro bom. Olha, desse tempero que incrível, né? Então, só sal e pimenta. Sal e pimenta. Ok. Né? Depois que você me acalmou aqui, né? Aí eu simplesmente comecei a tirar um tomilho, porque depois eu quero... Pra não ficar parado, né? Assim, você foi dando uma agilidade, tá bom. E o tomilho é o seguinte, também uma outra dica legal. A gente tem muito costumeiro na cozinha hoje você colocar alguma coisa para decorar num prato, uma coisa assim. Bom, realmente fica bonito, decora, mas existe uma regra de ouro que só vai no prato do comensal, do cliente, aquilo que ele pode levar à boca. Então, como eu quero que as pessoas sintam o tomilho, que ela faz parte dessa harmonização, dá mais personalidade para a carne, a gente tira ele aqui do galinho, porque aí as folhinhas se soltam e você, além de perfumar mais o prato, ele vai dar esse efeito que eu espero que vocês tenham. E não fica também, se colocar o raminho inteiro, ninguém vai comer, né? Exatamente, você desperdiça. Fica bonito, mas vai pro lixo. Então, a gente vai continuar a nossa conversa, porque você vai ficar fazendo isso aqui, né? Exatamente. E, bom, aqui o seguinte, olha, eu queria... Deixei um pouco parado, vai ficar alguns pequenos grumos da goiabada, faz parte do charme. É comum. Eu vou pegar essa colher para você experimentar como é que tá. Ah, ele está se redimindo, gente. Mas não tem tempero nenhum, só a goiabada, só a goiabada no seu e o estado, vinagre. Com o vinagre. Com vinagre. Para que gente, olha, ele está se redimindo do primeiro bloco que ele comeu a goiabada e não me deu um pedacinho. Ainda bem que deu tempo, né? Nossa, que delícia. Já é diferente, não é? Já é diferente. Já é diferente. Nesse momento Depois agora... vocês provam, tá bom, gente? Agora a gente pode colocar o sal e a pimenta. E aí gente, nem precisava, né? Nem precisa, mas é importante para tonificar o prato. Então tá bom. Então depois eu provo, com o sal e a pimenta. Essa outra parte. Legal. Ai, tô gostando, gente, que eu tô podendo. Eu gosto de fazer comida provando. É isso mesmo. Para saber como que está, né? Se precisa acertar alguma coisa. Então Sim. Tem gente que fala, eu não provo nada, não sei como está. Não, particularmente tem que eu gosto de provar. É até meio assim, mas quando a gente cozinha sem provar, é quase uma arrogância. Porque cada elemento da natureza, cada lote é uma história. Exato. Então é importante você experimentar, ter esse cuidado, esse zelo, esse carinho. Até porque você vai oferecer, Com né? certeza, né? É Importante.
Esse papo é um papo bem cabeça aqui, eu estou gostando dessa nossa conversa aqui hoje. Nós tivemos uma semana toda feminina aqui e hoje com vocês está sendo muito bom estar na presença de cada um. Os homens também têm dificuldade de lidar com as expectativas profissionais. E aí? São diversas, né? Quando a gente fala, é diversas. Porque nós, homens, somos cobrados como vocês, mulheres, são. Né? O sexo frágil, ele só se determina em frases. Porque todos nós temos nosso lado frágil, nosso lado de cobrança, nosso lado de renúncias. E aí que vem, por que muitas das vezes nós não conseguimos externalizar isso? Parece por que não somos consegue fortes. externalizar as emoções? Por que o homem tem aquela frase que o homem não chora? Por quê? E o homem chora, como eu choro, como todos choram. Só que muitas das vezes criamos um padrão social que parece que o homem não pode chorar. Se ele chorar, ele acaba sendo aquele homem frágil por demais, que não traz uma segurança no que vai fazer, ele não traz uma certa firmeza nas suas palavras, porque nós somos emoções e somos razões. Você falou assim, olha, foi pela razão da escolha, né? Mas tem uma hora que também somos emoção. E aí que fica parecendo, o homem não pode ter essa emoção. O padre externalizou bem uma canção aqui, né? Como todos nós temos que ser. Corpo, mente, nós temos que deixar fluir. E aí quando chega nessa questão profissional, que parece que penamos mais. Por quê? Nós estamos falando de São José, a questão do carpinteiro, que é uma tarefa que muitas vezes mais é o homem que pratica. Na hora que chegamos nessas profissões que são repartidas socialmente entre homens e mulheres, por que o homem muitas das vezes parece que se ele faz essa tarefa, ele tende a tendência de ser um sexo frágil, diferente dos outros homens? Nada a ver. Nós somos todos iguais nessas sensações. Porém, algumas situações o homem tem que ser mais determinante. Para a família, ele traz aquela sensação de segurança para os filhos, para a esposa. É próprio, né? próprio. Do esposo, do pai. Ele tem que ter isso até mesmo para ele ter essa sensação que a família, ele é o cabeça. Né? E quando a gente tem esse homem no trabalho, que muitas vezes toma as decisões como um chefe, ou até como um funcionário dedicado, como um cozinheiro, que a gente muitas das vezes vai ver só as mulheres na cozinha, não. Eu me arrisco às vezes também. Né? Ai, que bom saber, bom saber. Então, é muito interessante esse homem também deixar isso fluir. Não ter esse medo. O padre não teve medo nenhum de cantar e também arrisca umas receitas também. Então, é esse gostoso. Próxima vez a gente vai colocar todo mundo para colocar a mão na massa. Mas ao invés Eu vou cozinhar com as mãos de vocês. Gostei. Mas pode colocar. Mas é muito bom a gente poder falarmos. Somos iguais. Me empresta seu ombro para chorar, me empresta seu ombro para chorar, e aí a gente vê que somos, nessa situação humana, necessários um do outro. Fica parecendo que o homem não pode, muitas das vezes, chegar assim, poxa, eu estou querendo um colo hoje. Fica parecendo, pô, mas esse homem é muito frágil, né? Esse homem ele não é um exemplo de um homem firme. E aí que a gente se surpreende. Aquele que chora e alivia, ele é forte nas suas decisões. Ele consegue ser dedicado nas horas mais difíceis. São José, ele não quis ser aquele homem de celebridade, um homem simples, correto, mas um homem que na hora certa apareceu. No momento certo ele foi justo, correto e pai. Família, ele foi um homem dedicado. E no início de tudo, quando ele recebeu Maria, uma mulher que haveria de dar à luz a um filho que não era dele, ele acolheu. Ele foi um homem além do seu tempo. Né? Então é muito interessante essa figura de São José. Ele é um homem que ele assumiu uma postura que muitos falavam assim, uma postura arriscada. Ele não, eu sou pai, eu sou marido, eu sou homem. Olha que lindo! Nossa. Com isso, com esses aplausos do Padre Ronaldo. Então nós vai fazer uma pregação numa das missas Pronto, já de tá hoje, convidado. de São José. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já. Estamos de volta nesta manhã super viva, super animada aqui com os meus visitantes hoje, nossos companheiros nessa manhã. Está bem alegre, bem gostosa. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Também tem a sua participação, você que está conosco nas redes sociais, Manhã Viva, @ManhãViva. Também muito obrigada pela sua presença. Eu quero ler aqui, a Su diz assim, que o que ela almeja de São José, a virtude que ela almeja
é a obediência. A Márcia, ela diz que é obediência, humildade, retidão, fidelidade, lealdade e principalmente é porque era um homem íntegro e a seu tempo todo pensou em sua amada prometida. Por isso, peça a São José um esposo assim como ele. Um homem temente a Deus e honesto. Olha que legal. Quantas pessoas têm rezado aí pedindo a Deus esse José, que o Senhor possa mesmo ir colocando na sua vida, nos seus caminhos, que o próprio Deus possa conduzir você e os seus passos para que você encontre esse José, esse homem de Deus na sua vida. Eu tenho aqui uma dica bem legal para você, é o livro escrito por Monsenhor Jonas Amib, Valei-me São José. É um livro dirigido aos homens, apresentando a história de vida de São José. Homem justo, obediente a Deus, que acolheu Maria e ajudou na educação de Jesus. Dessa maneira, através de reflexões sobre a vida de São José, Padre Jonas quer despertar a consciência de cada um para rever a sua história como cristão, pai, esposo e também atentar para a vida afetiva e sexual. Fica a dica para você, você pode ligar para nós, 12 3186 2600, acessar loja.cançãonova.com ou um evangelizador porta a porta aí pertinho de você. Olha aqui, o cheiro já, o aroma já mudou aqui no estúdio. O Felipe já adiantou o tomate. Então mostra aqui pra gente o tomate. O que você fez, Felipe? Colocou só o arroz cozido? Exatamente, com um pouquinho do queijo misturado no meio e um pedacinho por cima. Aqui eu tô dando... colocou no meio. Coloquei. Então colocou o arroz, um queijo, mais arroz e ele em cima. Isso. E aí ele vai derreter e vai continuar hidratando. E azeite. E um pouquinho de azeite, que faz muito bem para cá. Pode colocar qualquer tipo de queijo, se a pessoa não tiver? Pode colocar qualquer tipo de queijo, da sua preferência, o que tiver na geladeira. E também é muito importante já colocar com o forno pré-aquecido. Quantos graus? Pode ser a 180 graus, pré-aquecido por uns 10 minutinhos. Você coloca no forno, aumenta para 200 e marca aí mais uns 10 minutinhos no máximo. Tá bom, ok. Tá legal? E aqui? Aqui é o seguinte, a carne foi temperada, coloquei... Primeiro a panela ficou quente, quente, quente. Exatamente, porque quando a gente coloca a carne, ela esfria. Aham. Então, e eu queria que ela selasse, não que ela cozinhasse. Então, nós colocamos os pedacinhos aqui, já selou de um lado, está selando do outro, onde vai finalizar o cozimento, mantendo suculência e maciez da carne. E a gente vai montar esse prato lindo, com as batatinhas que eu já cozinhei, que eu vou finalizar nessa panela aqui, com essa borra da carne, esse restinho da carne que fica no fundo. A gente vai colocar a batata com fio de azeite, que vai... Olha, já está com água na boca, igual você está falando. Imagina quando a gente provar. E aí é só a gente ralar um queijinho por cima, fazer uma bonita decoração, com umas Simples folhinhas de assim. alface, exatamente. Então, para acompanhar o tomate recheado com arroz e queijo, Exatamente. que já está no forno. A batata, você já trouxe ela cozida, Exatamente. já adiantou o Adiantei. processo. Normal, colocou sal? Não, Não cozinho colocou para pegar sem sal, aqui exatamente. o tempero. É. Já fizemos o ketchup de goiabada, já aprendemos e agora estamos selando a carne. Exatamente. Com fogo bem quente, a Bem panela quente. bem quente, coloca a carne de um lado e agora selando do outro. E não apavore, colocou a carne, deixa ela na panela. Não precisa mexer. Não, não, não. Quanto mais a gente movimenta, mais líquidos saem, menos suculência fica a carne, menos nutrientes você põe para dentro. Gente, tá vendo aí, ó, aprendendo. Correto. Mexendo com pressa, aí já entra, dai no Senhor a paciência. E o Felipe falou uma coisa aqui, eu falei assim, Felipe, isso é muito bom, porque já tá tudo organizado, tudo já, o fogo já pré-aquecido, a panela já esquentando. E o Felipe falou uma coisa para mim que eu vou pedir para ele repetir para você. Ah, porque você falou que eu estava... Não, tá muito planejado, né? Eu falei, pois é, o planejamento me permite ser rápido e não ter pressa. Porque quando você planeja, você antecipa todos os seus movimentos. Então é diferente de fazer coisas com pressa, que às vezes mina a sua energia, né? Desgasta uma energia fundamental e te coloca numa posição de risco, de falhas. Que pode não dar certo, pode ficar errado, passar do ponto, tudo pode acontecer. E como eu preciso, e a cozinha tem uma gestão de tempo muito grande, né? Então, para cozinhar, eu preciso entender o tempo das coisas, dos equipamentos que estão à minha disposição,
para que a gente consiga aqui num programa fazer as coisas darem O tudo Felipe certo. falou uma coisa, mas que eu acho que é interessante para a nossa vida também. Precisa saber o tempo das coisas. A gente precisa saber o tempo das pessoas que estão com a gente também. Às vezes a gente quer que aquela virtude a pessoa já alcance logo, que ela já mude logo de uma vez, e ela está nesse processo no tempo próprio dela, no tempo de amadurecimento, no tempo natural. O padre falou, com 60 anos, o que eu já vivi, né? O que o senhor já passou pelo tempo, não vou dizer um cozimento, mas como o senhor está querendo usar aqui as palavras do da Leroy, culinária. esse tempo, né, que a gente precisa para que a nossa vida não perca o sabor. Agora só um azeite. Só um azeite para dar brilho, aumentar a resistência dele na panela. E na hora que a gente for finalizar, eu vou colocar um pouquinho desse caldo aqui, olha. Não pode desperdiçar de jeito nenhum. Esse caldo que é a laranja, mais o temperinho aí da carne. E esse é um cheiro maravilhoso. Divino. Foi bem laranja. escolhido, não foi, gente? Oh, divino. Eu quero aproveitar aqui para a gente também, para o padre passar a programação lá na sua paróquia para esse dia tão especial de São José. Pois bem, então São José hoje evidenciado, não só hoje, mas sobretudo hoje, a nossa querida igreja de São José, uma igreja muito bonita, Linda. no centro de Belo Horizonte. E eu falava, vindo uma situação, de uma experiência assim, mais tranquila, mais paciente, e caio dentro dessa Agitação. parafernália, agitação que é o centro de São José, ali de Belo Horizonte. E a nossa igreja é um oásis. Conversava com o Dr. Cleiton, dizia que ali quantos que recebem um diagnóstico, nem sempre bom, né? E a nossa igreja, não só nos momentos de celebração, mas ela favorece um silêncio orante, um silêncio orante. As pessoas que se debruçam ali chorando, mas para extravasar, às vezes, um impacto de uma notícia que não foi boa. Então, a nossa igreja ali no centro é esse oásis para um encontro, uma experiência mais forte de Deus. E eu tenho observado isso também das pessoas para eu também me desacelerar. E nós falávamos sobre esta questão de corresponder às expectativas dos outros, os estereótipos, como que as pessoas sofrem, até buscam o suicídio também, porque o pai tinha uma expectativa e tantas outras pessoas, e eu como não correspondi, e até me traindo, que realmente é um dom, uma vocação, e me submeti. E quanta dor, e também suicídio, que está muito evidente hoje. Então é viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser de fato um eterno aprendiz. É? E a vida pode ser bonita, assim, nessa alquimia de coisas, de experiência, de vivência. E hoje lá a nossa igreja está aberta. Vai lá, meu horário já passou, né? Eu presidi às 8 horas da manhã, mas nós teremos ao longo do dia até às 20 horas, que será o Dom Valmor, que vai presidir a missa final, encerrando os festejos, as festividades de São José. Então, ao longo do dia, Dom Vicente, o bispo auxiliar, também vai estar às 18 horas. E pena que você não esteve no meu horário, porque foi às 8 horas, mas então, terei um outro horário também, estarei às 14 horas, vai dizer, vai lá para você ser bem acolhido. Então vai ser praticamente de 2 em 2 horas? 2 horas, não, de 1 em 1 hora. Não, 2 2 horas. em 2 horas. É. E lá você que chega para escutar essa bonita canção, né? Falávamos também que tudo tem que ter o tempero do amor, em tudo colocar o amor, em qualquer serviço, em qualquer profissão, vocação, escolhida por amor, porque opções, escolhas bem acertadas, com amor, menos dor, menos sofrimento. Então, escutar de mim lá, e é de Deus, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E as pessoas querem ouvir isso. É eu acho que no verdade. contato pastoral, em qualquer situação, eu vejo acolher bem as pessoas,
com a música, mas traduzir a música num gesto, num abraço, num colo. Todas essas pessoas que participaram falando da lealdade, fidelidade de São José. Castidade, amor, tiveram mas outras tudo pessoas isso, aqui por conosco. que ele viveu tudo isso? Porque fez a vontade de Deus com amor. E foi esse pai do amor cuidador. É Ainda tem verdade. a barraquinha, né? Ah, é, tem a... com as comidas essa parte não típicas, pode muito bem passar. lembrado. As barracas com as comidas típicas de Minas Gerais, não é tão elaboradas assim. Mas é mais elaborado. Aqui é muito simples. Gente, Mas eu é vou ter aquele que nosso provar. trompeiro tradicional, pão de queijo. Que bom. O melhor da festa não tava falando. Ah, ficou pro final o melhor da festa. Olha só, na sua paróquia também provavelmente tem aí o horário de missa para hoje. Então, corre lá, veja, entra na internet, dá uma ligadinha na Secretaria Paroquial para saber o horário de missa, para fazer essa experiência aí com Deus através da pessoa de São José. Então, fica a dica para você ver a programação aí na sua paróquia, certo? Aqui, gente, a gente não pode muito piscar, não, porque tem gente que é muito rápido. Vocês já perceberam, né? Que é aqui numa agilidade, num planejamento efetivo, muito intenso. O que você já fez aqui? Olha só, tá pronto, eu tô agora esperando Você colocou as batatas, né? Coloquei as batatas na própria panela. Certo. Essa panela tem uma característica de reter calor, então você vê que eu já apaguei, mas ela continua a chiar aqui, Sim. né? Ó. Mas antes você dividiu a panela, colocou as batatas já cozidas. Isso. Aí deu uma fritadinha de um lado, depois do outro. Com um fiozinho de azeite por cima, para ela não grudar na panela e ajudar a deglaçar esse sabor que está na panela. Sim. E aí colocou um pouquinho de... Coloquei um pouquinho de um combinado de ervas que tem aqui. Aqui tem tomilho, aqui tem alecrim, aqui tem orégano. Olha que delícia. Nossa, que gostoso. Não é? Tomilho, alecrim E orégano. E aí a gente coloca um pouquinho por cima já, e aí dá todo esse perfume no ar. Gente do céu. E aí, então, aqui o nosso prato está pronto, a gente só precisa esperar um pouquinho o tomate. E já montar aí, exatamente. Tá. Já podemos. Provavelmente o tomate, vamos ver se ele vai... Vai. Vai? Vai? Vai. Em nome de Jesus. Hoje nós estamos super abençoados aqui. Os milagres acontecem nessa cozinha. E a cozinha é um lugar de É milagre. um lugar de Muito de milagre. multiplicação, de Expansão. cura, expansão. O padre não vai esquecer mais essa palavra, Essa é. expansão. Não me liga, gente, das 2 horas, provavelmente ele vai falar de alguma forma, ele vai falar da Vamos como na cozinha expansão. expandir o nosso amor. Olha! Essa é a pura materialização de muitos sentimentos. É verdade, é verdade. Deus- Quanta coisa a gente aprende, né? Eu vou pegar aqui. O amor, ele está expresso por Deus nos alimentos, na existência disso que nos é dado, né? Impressionante como que Deixa eu pegar essa aqui. bênção, opa, boa. Olha, estamos aqui então, olha, vou fazer uma montagem bonita e pra gente degustar. Então, ó, vou começar aqui com as carnes. Eu vou guardar isso aqui que é o nosso. Boa. Para todos nós, que tem gente ali que não está se aguentando. Não vou nem porque- falar quem é. Todos provaram, menos o padre. O castigo. Poxa, padre, oferta. Não pede o bolinho da Jacaré e nos ofertar Tá aí. certo, Tá sentindo claro. esse cheiro? Não. Vou deixar aqui, ó, que aí a gente vai se servindo depois também, botando aqui uma provinha pro padre, para ele não dizer que eu vou comer primeiro e ele não vai provar. Não pode, não. Ó, essas folhas já estão todas elas higienizadas, ok? A gente já trouxe higienizadas para cá. Então a gente vai simplesmente fazer uma montagem assim. É bom a gente falar bonita. assim, que aqui como tem um ar-condicionado, ele dá uma ressecada um pouco nas folhas, né, Felipe? Sim, faz parte. Faz parte. Né? Mas são todas elas com muito carinho. Atrapalhei aqui o cozinheiro, gente. Olha, tem que ser uma assistente efetiva. Olha os tomates. Olha o cheiro que tá isso aqui. Que bonito, hein? A gente já está fazendo um antes de provar. Como que vai ser isso? Não é? Enquanto o Felipe vai arrumando aqui esse prato lindo, existe também o cuidado que o homem precisa ter consigo mesmo, mas existe um limite ou não? Como que é isso, Tem que Cleide? existir. Tudo em excesso se torna vaidade. A vaidade, aí a gente tem que lembrar, né? A vaidade por si só
extremamente, ela até nos afasta de nós mesmos. A busca incessante pela vaidade, pelo corpo perfeito, até uma vida perfeita, nos impede de sermos autênticos. Aí sim vem essas ansiedades, né? Essa desconstrução muitas das vezes que só leva a um vazio emocional, um vazio que cada dia você se afasta de quem você é, das pessoas que sempre estiveram ao seu lado, pelo um corpo perfeito, porque a gente vê a vaidade só nas mulheres. Elas são vaidosas de uma natureza também, né? Do cuidado do cabelo, com o corpo. Só que os homens hoje, precisa sim de estar bonito, precisa de estar bem, mas, olha, vamos tomar um cuidado com isso, até mesmo para que não se perca a essência humana daquele homem que muitas das vezes ele aceita-se com a sua masculinidade, mas com suas imperfeições. Muitas vezes, tudo bem, você vai fazer uma correção de sobrancelha? Vai, mas muitas das vezes eu vou fazer produzir uma sobrancelha, eu vou estar muitas das vezes buscando um tratamento de beleza, de estética a todo custo, a gente vai desencadear doenças muitas das vezes e até comportamentos que vão adoecer o ser humano. A gente vai ver pessoas muitas vezes se vendo e jogando em tratamentos que não vão ajudar em nada, só piorar. Muitas das vezes cirurgias estéticas ou até mesmo em comportamentos de tomar medicação, que é uma automedicação que as pessoas fazem, e até mesmo levar ao extremo de tudo. Eu vejo essa estética está em evidência na cozinha, na culinária, em tudo, mas com equilíbrio, com sobriedade. Nunca com exagero. Eu mesmo me cuido, faço minha caminhada, eu vou à academia, mas não com o objetivo de ter corpo sarado. Mas pelo menos não crescer aqui. Boa saúde, né? Chegar até os 100 anos, como nós falamos no nosso programa você, aqui. como apresentadora, você tem que ter também um padrão, porque você não é? Eu, como padre, sou muito visto, então tem que ter também uma sobriedade, ter também uma certa estética. O seu corpo é o seu cartão de visita. E os cuidados na alimentação. Ter do Espírito Santo, nunca exagero também templo, na né? comida. É verdade. Gente, o prato está aqui, saborosíssimo. Mas antes, como a gente faz sempre, a gente reza, a gente abençoa. E também eu já quero aproveitar e pedir para que o padre nos dê a bênção. E aí depois a gente prova essa gostosura aqui. Que só de olhar a gente já pode dizer que está gostoso, né, padre? Vamos ficar de pé? E vamos pedir por intercessão do glorioso São José, patrono da nossa igreja, Igreja Católica Universal, presente no mundo todo, padroeiro, chefe da Sagrada Família, padroeiro de tantas paróquias, da nossa paróquia querida de São José, no centro aqui de Belo Horizonte. Então vamos invocar e podemos pedir já a bênção cantando assim: vinde alegres cantemos, a Jesus o louvor, a Deus Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, pela intercessão do nosso glorioso São José, também da Virgem Maria, que a paz, a alegria, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, ao longo desse nosso dia, nos acompanhe e permaneça sempre. Amém. Amém, amém. Um beijo, Viva carinhoso. São José! Nós agradecemos a presença de todos e uma alegria tê-los com a gente. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe, uma ótima semana para você. A gente se encontra amanhã. E claro que a gente vai encerrar experimentando, mas eu vou dar as honras. Você me permite, Cleito? Dar as honras aqui para o padre? Porque ele não provou nada, né? Então vou deixar com que ele se antecipe aqui a nós. Deus abençoe. Que vamos partilhar, né? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.